Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos meditar na passagem que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 34. Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 34. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Que bênção maravilhosa é a gente saber que nós somos perdoados. Quando o inimigo quiser acusar alguém de culpa, de alguma falha que já cometeu, que nós nos lembremos sempre que Jesus morreu por nossos pecados e que nossos pecados estão perdoados. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor, te adorando, te servindo, aprendendo mais de Ti, querendo ser mais como a Ti, Senhor. Nos molda, nos aperfeiçoa, que o Senhor receba o nosso louvor que daremos agora e receba prepara nossos corações para receber a sua palavra e viver de acordo com ela. Em nome de Jesus, amém. João, sua apresentação de louvor a Deus. Fala que eu não posso mais sorrir, me sinto preso em mim. Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer que isto vem de mim. Por um dos pensamentos de que não me faça assim, querendo sonhamentos, poupar os meus talentos, mas isso não é o que meu pai disse pra mim.
Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Louvado seja Deus. O Senhor já começou a falar com a gente antes da mensagem, né, irmãos? Vamos ficar de pé. A guitarra.
Pai, povo teu, dá-nos mais perdão, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós vamos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém, irmão? As crianças vão sair agora, geração Oleira, juniores, e eu e Mário vamos louvar o Senhor com uma música que tem a ver com a mensagem de hoje. Vou aguardar primeiro, os alunos podem sentar. Meus irmãos, a música que nós vamos cantar é a música que fala sobre as dificuldades que nós passamos durante o dia, na nossa vida, momentos que nós não esperávamos que acontecesse e acontece. Então a letra dessa música justamente expressa as dificuldades que nós passamos. Mas uma coisa nós sabemos, porque a palavra de Deus nos fala, que em todo momento o Senhor está conosco. Os irmãos prestaram atenção na letra da música que o João cantou aqui no começo? A letra da música é Deus falando conosco. Nós não estamos sozinhos, que é Ele quem nos fortalece, e é nisso que nós devemos confiar e nos agarrar. Porque situações, a gente vai ter situações que serão favoráveis a nós, e nós teremos também muitas situações que serão contrárias a nós. Mas temos que nos agarrar à promessa de que o Senhor disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que você pensa que é contra você é a seu favor. O diabo ele pode até se levantar para te ferir, para te machucar ou para te impedir de ser vitorioso. Mas a Bíblia diz que aquele que é uma aparente perda vai edificar você, vai promover você. Por isso que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Situações desta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir.
sim, Jesus vier e segue junto a mim. As situações são assim mesmo. É para não mover você. Situações nessa vida me fazem sentir. Vamos cantar juntos? Que não sou forte a ponto de até desistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se desviará. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fechou, pois Cristo mudou, tentando te trazer o que eu esqueci. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Vamos cantar todos juntos. Jesus me ergue e segue. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Nós temos Jesus, irmãos. Jesus, quem tem Jesus tem tudo. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Tudo bem, irmãos? Então, bom, quando chega quinta-feira, a gente se encontra aqui com Jesus e com você. Quando você não pode estar aqui, você faz falta. Estarmos juntos é muito importante porque o poder de Deus, segundo o apóstolo Paulo, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas é no ajuntamento da igreja que o Senhor Deus nos torna um povo abençoado. A Bíblia diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 7. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 7, que diz assim: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir.
e não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aqui no versículo 9, diz que por causa da imoralidade, num só dia, 23.000 pessoas morreram. Onde é que está escrito isso? Você vai marcar o texto de 1 Coríntios aí. Nós vamos lá em Números, capítulo 25. Lá em Números, capítulo 25. Aqui no capítulo 25, começa dizendo no versículo 1 que o povo de Deus, que deveria ser consagrado ao Senhor, por influência do povo de Sitim, eles ofenderam o Senhor. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Essa entidade terrível é uma entidade que era venerada por conta de duas coisas. Primeiro, era uma entidade que era devotada por aqueles que queriam viver a prática do sexo. Eles faziam culto ao sexo. Então, todo tipo de perversão que se praticava ali era sua expressão de adoração a Baal Peor. Agora presta atenção, eles também diziam que essa entidade era responsável pela fertilidade dos povos. Então está tudo certo, nós queremos aumentar a nossa nação, então vamos transar doidado. Essa era a linha de pensamento deles. Só que o que eles faziam? Eles faziam tudo que a palavra de Deus condena. Era uma afronta ao Senhor. E quando Israel saiu do Egito com todas as instruções para ser uma nação vitoriosa. Mas o que eles fazem aqui agora? Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo o rejeitou. Não, olha o que está escrito aqui: o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas, ou seja, prestaram adoração, se deitaram com essas mulheres que eram prostitutas cultuais, juntando-se Israel a Baal Peor. Aí o que acontece? O Senhor se ira por conta disso. Por quê? Quem era Israel? Povo santo. Eles deveriam levar em consideração tudo que o Senhor havia os orientado. Versículo 9, para a gente poder voltar ao nosso assunto. Os que morreram da praga foram 24.000. Os que morreram da praga foram 24.000. E 24.000 é esse? São os 24.000 que tombaram dentro de Israel por ofenderem a santidade do Senhor. Mas aí você pega agora 1 Coríntios e você vê uma discordância no versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras
das serpentes. Versículo 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Pastor, por que o Coríntios fala 23 mil e lá em Números fala 24 mil? Os comentaristas sobre esse texto dizem que provavelmente no único dia tombaram 23 mil pessoas, e no dia seguinte mais 1.000 pessoas. Praga que veio no meio de Israel. Poderá vir praga no nosso meio, igreja? Poderá vir. Por isso que nós devemos andar em santidade, buscando agradar o coração do nosso Deus, porque senão a praga pode vir. E existem vários tipos de praga. Eu quero falar um pouquinho hoje, baseado numa história que todo mundo conhece, que é a história do Titanic. Nós já cansamos de ouvir a história do Titanic. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu o filme do Titanic. Agora, para quem havia esquecido do Titanic, o ano passado nós vimos um desastre terrível por causa de um submarino pequeno que estava fazendo incursões no fundo do mar, onde estava ali o Titanic sepultado, para a título de turismo. Então, quem havia se esquecido do Titanic voltou a lembrar-se do Titanic. E a desgraça que aconteceu no Titanic, nós ouvimos durante todo esse tempo falar que o Titanic ele deu de cara com um iceberg. E esse iceberg fez um rasgo na sua lateral de fora a fora. Nós ouvimos isso e acreditamos nisso. Mas agora recente, agora finalzinho do ano passado, um grupo de cientistas fizeram um submarino avançado e desceram até nas profundezas onde estava o Titanic, e eles não viram esse tal rasgo no casco de fora a fora. Eles viram pequenas perfurações, mais exatamente 6 perfurações, que levaram o Titanic para as profundezas. E baseado nisso, eu quero falar com você hoje, porque Deus não quer que você tenha perdas. Pastor Rodolfo pregou aqui domingo retrasado, falando sobre as raposinhas que dizimam a vinha. E hoje eu quero falar o que pode levar a sua vida para o fundo. Deus não quer que você afunde na vida. A nossa vida é como um barco. Se Jesus está nele, se Jesus é o capitão, pode até entrar na água, mas esse barco não vai afundar. Pode vir até tempestade, mas esse navio não vai afundar. Mas existem coisas que derrubam os barcos. Você sabe que numa única noite, foi uma madrugada, quando o Titanic afundou, 1.500 pessoas morreram sem nenhuma chance de escapar. 1.500 mortes. Já pensou o que é 1.500 pessoas morrerem todas de uma vez só, num desastre terrível? A maior parte deles estavam ali para curtir uma viagem, e não tinha pessoas ali, a maioria ali era gente que tinha muita grana, era gente que tinha uma situação muito favorável. 1.500 deles morreram. E quando nós deixamos que algumas coisas aconteçam na nossa vida e não corrigimos, nós colocamos em risco não é só a nossa própria existência, mas a existência das pessoas que convivem conosco. Eu quero enumerar algumas coisas que aconteceram lá no Titanic, que poderão nos servir de base para a gente ficar bem antenado para o barco da nossa vida não afundar. Eu vou falar hoje sobre 4 coisas que podem afundar na sua vida e que afundaram o Titanic. Primeiro, o que afundou o Titanic? Você sabe que teve aquela frase famosa que o construtor do Titanic disse assim: esse aí é tão seguro que nem Deus pode afundar. Esse navio é tão seguro que nem Deus pode afundar. Mas o navio afundou. O navio afundou. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente acha que é forte naquela situação, ou naquela área, ou com aquela oposição.
Se você olhar aqui o texto um pouquinho para frente, olha que está escrito assim, versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quando nós falamos sobre tentação, todo mundo aqui pensa logo de cara, sexo, mas tentação não é só na área do sexo. Tem muita gente que é tentada na área do poder, tem muita gente que é tentada nas áreas que se tornam vícios na vida das pessoas. Sexo também, mas tentação não é só do sexo. Tem muita gente que não suporta ouvir uma coisa e não sabe ficar calado, vai fazer uma fofoca com aquela notícia. Tem muita gente que vê uma situação, não sabe nem por que aconteceu aquilo, e essa pessoa vai apontar o dedo e vai julgar. Tentação. Então nós somos tentados em muitas áreas. E temos que ter o cuidado, porque o texto que nos serve de base para a nossa reflexão diz assim: você que está de pé, cuide para que não caia. Entendeu? Você se acha forte demais na área em que você domina, tem cuidado. Davi, nós já conversamos com os irmãos aqui, ele tinha um problema. O problema dele era a língua. Foi a língua dele que arrumou confusão lá com Golias. Ele se deu bem, mas teve um dia em que ele estava quebrantado e ele fez uma oração. Ele disse assim: Senhor, põe guardas na porta dos meus lábios. Por quê? Ele não suportava ver uma situação e ficar calado. Ele não suportava ver ser provocado e não reagir. Tem gente que assim, não suporta ser provocado, que é tiro e queda. Foi provocado, reage na hora e às vezes cai igual um patinho. É por isso que a gente vê hoje o trânsito está aumentando o número de pessoas que estão cometendo assassinato no trânsito. Por quê? Alguém provocou, alguém fez um sinal obsceno, ou falou uma bobagem que não devia, o outro também ficou esquentado com aquilo ali e morre. Nós estávamos vindo essa semana, viajando, eu e a Ilma, e passou um carro, um Celta, irmãos, do nosso lado, mas a 1000 por hora, e o velhinho aqui 50, 60, só curtindo o visual. Eu falei: está vendo o Celta poderoso subindo o morro desse aí? Olha o Celtão. Meus irmãos, não demorou 2 minutos, os carros lá na frente parados. Eu não sei o que aconteceu com o Celta, ele invadiu a mão contrária e abraçou um poste, 4 pessoas dentro. Nós não conseguimos ver se tinha alguém morto ali, mas 3 estavam jogados no chão lá. Um estava em estado de choque, assim, olhando, e a população lá ajudando. Uma impulsividade na hora errada. Davi era impossível. Pedro, olha o que nós pregamos sobre Pedro pelo domingo: Senhor, nós estamos dispostos a morrer por ti. Senhor, eu sou forte. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Titanic, esse é seguro demais. Nem Deus afunda. Então, naquelas áreas em que você acha que é seguro demais, vigia que o diabo não vai roubar você. Nós não controlamos tudo, irmãos. Nós não temos poder sobre tudo. E o inimigo das nossas almas, ele sabe como nos derrubar. Então, a nossa proximidade do divino tem que ser diária. Senhor, me ajuda, eu sou fraco, me ajuda. O Senhor vai nos ajudar. Segunda coisa que nós aprendemos com o Titanic: eles estavam postulando na cabine. Você sabia disso? Uma noite fria, embarcação segura, estava tudo tranquilo, quentinho dentro do navio, e lá para as tantas, a cabeça, dormiram. Nós não podemos dormir. Nesse mundo nós não podemos dormir. Nós temos que estar ligados em tudo que está acontecendo, principalmente nos sinais que Deus tem enviado
acerca da sua vinda. Nós estamos vivendo o apogeu desses sinais. Nós não podemos estar como meninos inconstantes e dormindo com o que Satanás está fazendo ao nosso redor, e às vezes dentro de casa. Às vezes você vai usar o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Não durma, acorde. A Bíblia diz: desperta do que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então, você tem dormido na fé, acorde, irmãos. Tem muita gente que está deixando a banda passar. Não é para ver a banda passar. A gente tem que fazer alguma coisa nessa banda chamada igreja. Nós temos que fazer o nosso papel. Mas aqueles 5 que estavam responsáveis dentro da cabine do piloto, eles dormiram e não viram os sinais que o navio estava dando de que alguma coisa não ia bem. Terceira coisa que nós aprendemos aqui com o Titanic: aquilo que fez o Titanic naufragar não foi um grande problema. Lembra que eu falei que os cientistas agora, no final do ano passado, eles desceram com um submarino muito avançado? Esse submarino, ele tem o poder de fazer uma coisa: ele transmite com o sonar um tipo de onda, uma onda nova que descobriram, que eles rastrearam todo o casco do Titanic e descobriram 6 pontos que levaram o Titanic a afundar. Que não eram grandes, eram pequenos. O que destrói uma igreja? Pequenos problemas: fofoca, julgamento, obras da carne no geral destrói a igreja. Falta de unidade, pequenas coisas. O que destrói uma empresa? Não são grandes coisas, são pequenas coisas. A gente ouve falar de empresas que estavam indo bem e que de um dia para o outro quebraram. Por que se quebra? Porque não se dá atenção aos pequenos eventos que destroem grandes empresas. De igual maneira, nos relacionamentos, marido, mulher, pais e filhos, pequenas coisas. Toda a gente já fala com o pastor Rodolfo, são as pequenas raposinhas que a gente vai deixando e que entram para dizimar a vinha. E às vezes a gente está vivendo o melhor da nossa vida, e o diabo não gosta de ver você vivendo o melhor da vida. Ele quer o seu mal, ele não quer o seu bem. Mas como é que ele vem? Ele não vem vestido de diabo para te destruir. Ele vai colocando pequenas coisas, e se você não vai arrancando essas pequenas coisas pela raiz, o mal pela raiz, quando você menos esperar, a sua vida está afundando. Então vigie. E essa palavra da vigilância é para cada um de nós que somos igreja do Senhor. Quando Jesus vier nos buscar, se nós não estivermos vigilantes, irmãos, nós corremos o risco de ficar para trás. Hoje nós temos visto aí um monte de podcast falando sobre os sinais da vida do Senhor, nunca estiveram tão evidentes. Nós temos que estar preocupados. Nós não sabemos a que hora o Senhor virá. Qualquer hora está valendo daqui para frente. Irmãos, o mundo está convulsionando. As coisas que estão acontecendo não são normais. A Bíblia diz que haveriam as dores de parto, mas que depois das dores de parto viria a tribulação, e depois do período da tribulação viria a grande tribulação. Nós não estamos preparados para a grande tribulação. Mas eu penso que nós já estamos saindo das dores de parto e entrando naquilo que a Bíblia chama de tribulação. Irmãos, enquanto não acontece nada aqui no nosso estado, está tudo bem. A gente vê a dor do outro lado apenas como um dado estatístico. Não está doendo na gente, não está faltando nada na sua casa, até o dia que acontece perto da gente. Eu digo uma coisa para os irmãos: está chegando perto. Está chegando perto. Então vamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder, fitando os nossos olhos em Jesus e olhando as coisas dentro da nossa vida, para que essas pequenas coisas não nos destruam e não destruam a nossa família. Eles não atentaram para os sinais que o Titanic estava dando
de que alguma coisa não estava indo bem. Por último, isso que eu vou falar aqui, para mim é uma das coisas que nós devemos mais prestar atenção. O que destruiu o Titanic não era o que estava acima da superfície, era o que estava no fundo, embaixo. Eles não viram que havia pequenas frestas que estavam se abrindo no casco. Eles não viram. Eles não atentaram para isso. Não atentaram. O que poderá nos destruir é aquilo que está no fundo da nossa vida. O que é o fundo da nossa vida? São aquelas coisas que estão no nosso mundo mental e no nosso mundo sentimental. Ninguém vê. Está a gente só vê o que está na superfície. O que está do casco para baixo a gente não vê. São com essas coisas que nós devemos nos preocupar, para que o barco da nossa vida não vá para o fundo. E aqui o texto sagrado, eu quero que você volte lá para 1 Coríntios 10, ele fala assim, versículo 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, os fins dos séculos têm chegado, e nós estamos vivendo essa palavra no melhor da sua realidade. Então, o que afundou o Titanic poderá afundar a sua vida se você não prestar atenção nessas coisas. Nós temos que estar despertos, nós temos que dar atenção para os pequenos problemas. Às vezes uma discussão boa, às vezes uma palavra que ofendeu, a gente deixa para lá, damos com o ombro, não nos retratamos, não vamos lá e pedimos perdão. Isso é em todo tipo de relacionamento, não é não? Marido, mulher, pai, filho, irmãos, primos. Eu tenho ouvido com muita frequência de pessoas aqui na igreja, eu tenho orado com esses irmãos, pessoas aqui na igreja que têm problema de relacionamento com familiares, e um relacionamento que não dá para entender um negócio desse na vida de um crente. Eu não falo com ele, eu não falo com ela. A Bíblia diz que enquanto for possível, tende paz com todos os homens. Depende de você, vai lá e faz a sua parte, se acerta, peça perdão, ministre a paz. Se aquele que está recebendo perdão, ou está recebendo pedido de perdão, for o filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se ele não receber aquilo que vem do céu sobre ele, a vida dele, a casa dele viverá a ausência da paz. Eu encerro essa palavra dizendo: nesse mês da família, nós temos que intensificar as nossas orações pelos nossos lares, porque o diabo, ele odeia a família, o diabo odeia o casamento, o diabo odeia ver quando pais cuidam com amor dos seus filhos, o diabo odeia quando vê que os netos estão sendo abençoados pelos avós. O diabo odeia isso. Eu quero orar com você, nós vamos ficar de pé nessa hora. Eu gostaria que todos os irmãos viessem aqui à frente. Eu quero abençoar você, quero orar por sua vida. Irmãos, famílias fortes, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Casamentos fortes, igreja forte. Então fortaleça a sua casa com a presença de Jesus. Invoque a presença do Senhor dentro da sua casa. Eu quero orar com os irmãos. Feche os olhos. Se você está com o seu cônjuge perto, abraça ele e ela, fica perto dele. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome por esta palavra que o Senhor nos enviou. A nossa vida é como um barco mesmo. E aqui tem barcos de todo tamanho. Tem barco, barquinho, tem navio, tem de todo tipo. Mas nós queremos que o Senhor seja o capitão da nossa vida. Que o teu Espírito nos oriente em todo passo, Senhor, em toda decisão.
Eu oro nessa hora para que o Senhor comece a tirar com a tua mão santa, Pai, as mágoas, as feridas, aquilo que foi gerado, ó Deus, pelas trevas para destruir os irmãos, Deus. Em teu nome, Senhor, eu abençoo os casamentos. Em teu nome eu abençoo os relacionamentos. Seja entre pai, filho, entre esposo e esposa, entre avós e netos. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Pai, nós estamos vivendo os últimos dias e não está fácil não, Pai. Por isso nós nos grudamos em Ti. Assim como Jacó agarrou-se ao anjo, nós agarramos-nos ao Senhor e pedimos: dá-nos a Tua bênção, Senhor, e livra-nos do mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos consagrar ao Senhor Deus agora o nosso dízimo, a nossa oferta. Você poderá fazer isso ao som de uma música.